meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo 1 e versículo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. A oração de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Verso 2: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Senhor, continue ministrando aos nossos corações através da sua palavra. Amém. Os irmãos podem se sentar. Fomos apresentados, irmãos. Eu me chamo Bruno. Sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus Ministério de Taubaté. Estamos servindo ao Senhor com alegria na cidade de Descoberto, né? Nós estamos lá em Descoberto. Hoje tenho 36 anos de idade, estou lá desde os 21 anos de idade, servindo ao Senhor em uma congregação que é a extensão aqui de São João, igreja presidida pelo pastor Brás. Estamos servindo a Deus com alegria. Como a minha esposa já ressaltou, já tivemos oportunidades inúmeras de participar de cultos, né, na igreja preparatória. Tive a oportunidade também de ir no templo sede, na época ali na Avenida Brasil. Tivemos lá uma oportunidade de estarmos juntos lá servindo a Deus com os irmãos. Foi um tempo muito bom. Deus caminhando dentro daquela casa, eu lembro. A glória de Deus ali é muito bom. Deus seja louvado. E na hora da oferta agora, que é a serva do Senhor, vamos ofertar. O Senhor me lembrou de uma palavra que eu recebi na porta da igreja, irmãos. Eu saí do trabalho, aí eu vim buscar a Vanessa e a avó, né? E quando eu cheguei na porta da igreja, estava tendo um apelo de oferta. E Deus sabia que eu não tinha um tostão, R$1 naquele momento. E eu falei com Deus no meu coração. Falei, Deus, se eu tivesse, hoje eu ofertava. Aquele irmão que estava ministrando a oferta saiu lá da frente, veio atrás, e ele liberou uma palavra. Olha, Deus, Ele vai trazer prosperidade sobre a sua vida. Hoje você está aí vestido com a sua roupa de trabalho, mas um dia você irá vestir um terno e uma gravata, e você vai servir a Jesus. E eu estou aqui, irmãos, para dizer que Deus prosperou, para dizer que eu estou de terninho e gravata, assim como o homem de Deus disse, debaixo da direção de Deus. Vamos abrir um aspas aqui? Deus ainda fala e cumpre aquilo que Ele fala. Bendito seja o nome do Senhor. Você já teve oportunidade de viver a promessa de Deus na sua vida? Você já viu resposta de Deus na sua vida? Afinal, nós estamos numa campanha de oração. O Deus que você clama é o Deus que te responde. Você não fala às paredes, mas você fala a um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmãos, não mudou. Ele ainda continua ouvindo o nosso clamor. A oração não é um monólogo.
A oração não é somente eu dobrar o joelho, falar. Não! A oração, ela é um diálogo, onde eu falo, mas também Deus ministra o meu coração, a minha vida em meio à oração. Tem hora na oração que a gente se cala, as lágrimas descem e o Espírito ministra a nossa alma. É porque a oração, ela é um diálogo. Você fala com o Pai e o Pai manda a resposta. Quem não lembrar do nosso irmão, profeta Daniel, que quando clamou, 21 dias de oração, ele clamou, ele buscou a face do Senhor. E quando ele clamava, ele buscava, a resposta não chegava, mas Daniel perseverava em oração. Mas no 21º dia da oração, a palavra do Senhor veio a Daniel e disse: homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração à oração, as tuas palavras têm chegado aos céus. Às vezes a gente ora, às vezes a gente clama e parece que Deus está em silêncio, mas isso não quer dizer que Ele não está nos ouvindo. E Deus ouviu Daniel e respondeu à oração de Daniel. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que o Deus de Daniel está aqui para ouvir o seu clamor, a sua oração. A oração, irmãos, do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele ora ao Senhor. A bem da verdade, não sei se falar se ele ora ou se ele questiona. Porque quando nós vamos parar para analisar o livro do profeta Abacuque, ele está num momento de transição do povo hebreu, do povo de Israel, aonde Israel havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, aonde o direito do justo é pervertido, aonde a violência tem se aumentado, o profeta ele vai clamar, ele vai gritar. E se nós olharmos o capítulo 1 no verso 2, ele está dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Ele está aqui questionando a Deus, porque Judá havia se afastado dos olhos de Deus, porque Judá, que era meninas dos olhos do Senhor, que era o povo adquirido de boas obras, que Deus projetou, Deus fez aliança com Judá, mas Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. E então o profeta Abacuque, ele chega diante de Deus, falando: Pai, até quando eu vou ficar clamando violência, e esse povo não vai receber o teu juízo? O profeta Abacuque está clamando para que Deus manifeste juízo sobre Judá. E não obstante, Deus vai responder para ele: meu servo, eu vou trazer o juízo, só que quando eu falar da maneira que eu vou fazer, você não vai gostar de ouvir. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente ora, só que a gente ora, busca a Deus, muitas das vezes prefigurando como Deus deve agir, como Deus deve fazer. E a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente ora a Deus, a resposta vai vir também do jeito de Deus. Por que não ressaltar nessa oportunidade a vida daquele general da Síria, Naamã, que quando chega diante do profeta, ele vai dizer, o profeta: vai, desce o Jordão e sarará.
Mas ele vai chegar diante do profeta e ele vai se entristecer, porque ele esperava que ia chegar diante do profeta. O profeta viria, passaria a mão sobre a lepra e ele ficaria curado. A Bíblia diz assim: imaginava eu. Porque muitas das vezes a gente quer mapear aquilo que Deus vai fazer na nossa família. A gente quer mapear o modo a qual Deus vai operar no meio de nós. Mas Deus não está limitado à mente humana. Deus, ele faz como quer, do jeito que quer, no tempo que quer. Então, meu irmão, minha irmã, no clamor da oração, não se assuste se Deus lhe responder aquilo que não agradará o seu coração, mas é aquilo que Deus quer fazer. E tudo que Deus faz é bom. Porque Israel, Judá, estava caminhando por um caminho de idolatria. Era glória a Deus na segunda, na terça era a glória a Baal. Na quarta sentava na mesa, na ceia do Senhor. Na quinta sentava na mesa de Jezabel para comer as ofertas e os manjares que ela dava. Israel estava vivendo a passos largos diante do Senhor. E Deus disse assim: Abacuque, eu estou levantando os sírios, os assírios. Eu estou levantando Babilônia para trazer a correção, para ser a vara da correção para o meu povo. Eu vou tratar com o meu povo. E quando Deus responde assim, irmão, Abacuque fica revoltado com Deus. E ele chega a dizer: Pai, Deus, como que o Senhor vai usar um povo mais pecador, mais ímpio, para aplicar juízo a um povo que é mais justo do que ele? Isso está no capítulo 1, versículo 13. Como você vai usar um povo mais pecador para aplicar um juízo do Senhor? E ele vem com seus questionamentos na sua oração. Porque na nossa caminhada de fé, tem alguns questionamentos que nós levantamos a Deus. Nós chegamos diante de Deus com alguns questionamentos. Nós oramos pedindo a Deus respostas. Mas o modo como Abacuque procede me reporta a atenção para nós analisarmos como ele se move. Porque se nós observarmos o capítulo 1, ele está os seus questionamentos e algumas respostas de Deus. Mas quando nós adentramos o capítulo 2, nós vamos ver como Abacuque está procedendo no período da oração. Capítulo 2, verso de número 1. Abacuque diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for questionado, quando eu for arguido. Deixa eu traduzir para os irmãos entender nessa noite. Naquela época, as cidades eram fortificadas por muros. Normalmente em cima desses muros se erguia uma torre. Essa torre se utilizava de colocar-se um soldado no topo dessa torre. Para quê? Para ficar sobre a torre da vigilância. Quem estava na torre da vigilância conseguia ter a percepção. Quando um exército inimigo estava vindo lá longe, ele lá da torre da vigília, ele gritava: povo, preparai para a batalha, porque veio o inimigo. Ele não era
atingido pelo inimigo primeiro. Primeiro ele não tinha um embate com o inimigo primeiro, não. Quando o inimigo estava vindo de longe, lá longe, ele já contemplava o inimigo. Deixa eu abrir um leque para mim e para você. Quem vive na vigilância consegue ver o mal a quilômetros de distância, porque ele tem a percepção e o maior dom que o crente deve buscar, que é o dom de discernir espírito. E quem ora, irmãos, sabe quando é espiritual ou quando é carnal, quando é uma coisa natural ou quando tem alguma coisa sobrenatural envolvida. E como Abacuque ficou? Eu vou ficar na torre da vigília, enquanto não tiver anúncio, enquanto não tiver resposta, enquanto Deus não bradar, enquanto Deus não manifestar, enquanto Deus não responder, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada, eu vou ficar em silêncio, aguardando a resposta de Deus. Enquanto Deus não fala, o crente se cala, mas quando Deus fala, o crente brada. Muitas vezes a gente quer bradar, a gente quer falar, a gente quer brigar, e Deus está dizendo: meu filho, é tempo de você vigiar, é tempo de você subir na sua torre de vigilância, é tempo de você aguardar a resposta que vai vir proveniente de mim. Porque tem gente que bate no nosso ombro, pastor, obreiro da casa do Senhor. E aí? Por que isso? E aí? E sabia que a gente não tem que ter resposta para tudo? Tem coisa que a única resposta que a gente tem que fazer é o quê? Vão vir para a segunda-feira da oração? Vão vir para a segunda-feira da mesa de oração? Vamos orar. É a única resposta que nós temos. Porque na oração, quem tem que falar vai falar. Quem tem a resposta certa vai falar. É o Senhor. Enquanto Deus não responde, muitas vezes a gente quer passar na frente de Deus, irmãos. Quer dizer, quer dar, quer falar, quer dar resposta. Não. Você não está em oração, você não está num diálogo com o Pai, então aguarde. Se Deus ainda não falou, permaneça calado, não se mova, não vá, não largue, não deixe, mas permaneça na torre da vigilância. O problema é que às vezes a gente está enfrentando um juízo de Deus, a gente está enfrentando uma batalha, a gente está enfrentando um problema, a gente está enfrentando uma dificuldade que a gente não tem resposta, é uns questionamentos da nossa alma, e Deus parece que está em silêncio, não fala nada, e nós queremos agir. Mas Deus está falando ao nosso coração nessa noite: filho, meu servo, minha serva, não mova, não fale uma palavra sequer. Em alguns dados momentos e algumas batalhas que Israel enfrentou, meu pastor, o que Deus ministrou? Nessa batalha não tereis que? E por que você está querendo pelejar aquilo que Deus quer querendo guerrear por você? Porque muitas das vezes você está querendo fazer aquilo que é para Deus fazer. Elebe te calachorgia, stokepeleplorgia na calacheia, oricalabassuri me anda lá vai. Muitas das vezes nós estamos querendo passar a linha, que é a área onde Deus vai agir. Glória a Jesus.
Aí a gente precisa entrar no Salmo 46, versículo 10. Aquieta-te, solta-te. Sabe por quê? Ele é o Deus que quebra o arco. Ele é o Deus que queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu sou o Senhor contigo. Eu sou o Deus de Jacó. Muitas vezes o inimigo está afrontando na nossa frente e a gente está querendo agir. E Deus está falando: sobe para a torre da vigilância. Sobe para a torre da vigilância. Da plaide kebedeforgias. Aí o verso 2 do capítulo 2: então o Senhor me respondeu. Aí Deus respondeu. Aí pode agir, aí pode falar. E o que Deus respondeu? O que eu vou te falar, Abacuque, é para você colocar no outdoor, aonde quem passa de longe e não passa devagar, passa correndo, consiga ler a mensagem que está escrito. Quem olhar de longe vai ver o que está escrito. Sabe por quê, irmão? Às vezes a mensagem do diabo a gente enxerga de longe, e a mensagem de Deus falando face a face a gente não consegue ouvir. A voz de Deus ainda ecoa no jardim da santidade, só que ainda tem alguém que prefere ouvir a voz da serpente do que a voz de Deus no entardecer do dia. Mas Deus ainda desce. Cadê meu servo? Cadê minha serva? Aonde você está, Adão? Que eu não te contemplo mais na minha presença. Alabaraçaio, que eu não te contemplo mais com a veste de santidade. O que aconteceu com você, Adão? E você acha que Deus não estava vendo Adão? Escondido atrás daqueles arbustos, atrás daquelas árvores, é claro, porque nada fica oculto diante dos olhos dele. Porque Apocalipse diz que os olhos dele são como chamas de fogo, onde o fogo revela a luz, a clareza, a revelação. Adão não estava oculto aos olhos de Deus, mas o pecado trouxe divisão entre Adão e Deus, e impediu que Adão não fosse contemplado pelo Senhor, assistido pelo Senhor. Deus está dizendo: Abacuque, escreve em letra grande. Sabe por quê? Porque o adversário da sua alma vai tentar te separar de mim. Escreve isso, porque aquilo que eu vou te responder dessa oração, o adversário da tua alma vai querer dizer que é mentira, vai querer dizer que isso é conto da carochinha, que isso não vai acontecer. O tempo de espera vai querer apagar as palavras que eu vou te revelar através dessa oração, Abacuque. Mas escreve bem grande, que mesmo quando você estiver num dia corrido, você possa contemplar aquilo que eu estou ministrando ao seu coração. Não permita que a palavra que ele disse, não permita que a promessa que ele disse, não permita aquilo que ele disse a teu respeito que caia por terra, mas escreve grande hoje, anuncia grande ao seu coração, aos seus ouvidos, que Deus faz, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por
porventura prometeria Deus e não cumpriria? Deus vela sobre a sua palavra. E Deus vai dizer para ele que a visão é para o tempo futuro. Mas a palavra que Deus diz para ele é, capítulo 2, verso 3, a última parte: espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque espera, porque quando oramos para receber aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer responder. Às vezes não é da nossa forma. Segundo, o tempo de espera, o tempo que vamos aguardar em vigilância, mas evidenciaremos a espera. A espera de quê? Da resposta e do cumprimento da palavra a qual ele respondeu quando estavas em oração. Haja vista que quando vamos reportar a respeito do tempo, o tempo no grego é cromos, que é oriundo da palavra cronômetro. Cromos é o tempo do homem, mas kairos, ele vem atribuir como o tempo de Deus. Esse tempo de Deus, que normalmente é norteado como um manifestar da graça de Deus. É uma fração de tempo, porque na verdade, Deus não tem tempo, Ele é eterno, e quem é eterno não tem início, não tem fim, não tem medidas. Qual é a idade do seu Deus? Ele vai viver esse tempo de espera. Mas como evidenciar esse tempo de espera? Nesse ambiente de espera, Deus vai falar: Abacuque, você vai viver assim, ó. Mas o justo, ele viverá pela fé. Vai ter dia, Abacuque, que você não vai ver nem sinal da promessa. Mas tem um detalhe: continua crente, continua crendo, continua meu servo, mesmo que o vento seja contrário, Abacuque, continua na minha presença. É o que Deus vai ministrar ao coração de Abacuque. Abacuque, você vai viver pela fé. Repitam comigo: Abacuque, você vai viver pela fé. Aí o verso 2 do capítulo 3, eu começo a encerrar a mensagem. Ouvi, Senhor, é Abacuque falando para Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Sabe por que sabe por que Abacuque está temendo? Porque antes tinha um muro de Jerusalém que era a proteção, que impedia o inimigo de entrar. Só que agora Abacuque vai viver num ambiente onde não tem muro de proteção. Ele já vai viver na terra do inimigo, que ele vai viver como repatriado à terra de Babilônia. É face a face com o inimigo. Agora ele vai viver no meio do inimigo. E Abacuque não tinha mais a visão do muro da proteção de Jerusalém. Mas Abacuque ouviu e temeu, porque não tinha um muro mais de proteção que impedia o inimigo de entrar. Ele não tinha mais um muro de proteção físico, mas Deus queria gerar nele o que só a fé pode gerar: a confiança em Deus, que ele seria a partir daquele momento o seu muro protetor. Ele seria a partir daquele momento o seu muro protetor. Aleluia! É por isso que ele ouve e ele teme. Aí ele ouve e teme,
porque ele sabe que não tem mais a proteção física, mas ele tem a proteção espiritual. Ele não tem mais ninguém para lhe defender fisicamente, mas o único que iria o proteger era o Senhor dos Exércitos. Abacuque, a partir de agora eu vou ser a sua proteção. Primeira verdade. A segunda verdade é que ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra. A palavra avivar é tornar vivo, é pegar aquilo que está morto e tornar vivo. Sabe por que essa mentalidade, essa preocupação em Abacuque? Porque Abacuque saberia que o templo seria destruído. Templo, lugar de culto, lugar de adoração, lugar de perdão, lugar onde Deus se manifestava. E Abacuque sabia que sem o templo, muitos de Judá iriam desfalecer na sua fé, iriam parar a adoração, iriam parar de servir a Deus. Abacuque sabia disso, é por isso que ele está dizendo: Senhor, muita gente vai morrer nesse processo, mas faz um negócio, vai avivando, vai levantando, não permita que todo o povo se perca, não, mesmo que não esteja o templo fisicamente, mas levanta o remanescente fiel, que mesmo sem templo em Jerusalém, vai continuar te servindo, vai continuar te adorando, vai continuar crente. É por isso que ele vai dizer: é no meio dos anos, Senhor, a notifica, no meio dos anos a torna real. Porque ele sabia que no meio dos anos muitos iriam se desfalecer, mas Abacuque, permaneça fiel. E dentro desse processo de juízo, onde Deus vai usar a Babilônia para ser a vara de correção em Judá, deixa eu só abrir um leque aqui para você entender. Até o cativeiro babilônico, Israel sempre se prostrou em adoração a outros deuses. Eles eram politeístas. Mas quando, pós o cativeiro, se você observar a história de Israel, você vai ver que eles foram monoteístas. Nunca mais Israel ficou se curvando diante de outro Deus. Porque Deus, irmão, Deus sabe aonde tocar. Deus sabe aonde nos ferir. E às vezes Ele nos fere só para nos trazer para próximo dEle. Sabe por quê? Jesus não quer muito de nós, não, muito não, Ele quer tudo. Não, eu estou dando muita oferta, não, eu estou dando muito tempo. Não, irmão, isso não é nada, Deus quer tudo. Deus quer tudo. Ele quer a totalidade do nosso ser. É corpo, é alma, é espírito, consagrado a Ti, Senhor. Aí ele vai dizer, no meio desse processo todo de juízo, faz o seguinte: na ira, que é o juízo, lembra da misericórdia, porque se não for a misericórdia do Senhor, nós vamos perecer no meio desse cativeiro. E a Bíblia diz, irmãos, esse foi o clamor do profeta Abacuque. Ele que estava meio que questionando, meio que relutante para aceitar a vontade do Senhor. Ele termina o livro do profeta Abacuque com uma palavra no capítulo 3, no verso 17. Ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Verso 18: todavia, eu me alegrarei no Senhor,
e exultarei no Deus da minha salvação. Pode faltar dinheiro, o comércio pode estar ruim, até a vaca pode faltar no curral, pode não ter o leite, mas todavia eu vou me alegrar no Senhor. Eu não vou viver pela aparência, mas eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé. E viver pela fé às vezes não é receber o que queremos receber nessa vida, por causa às vezes de algum juízo de Deus nessa terra. Todavia nós vamos continuar se alegrando no Senhor. Deus abençoe a igreja. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com os irmãos, tá? Deus abençoe.